para começar a apresentação. Beleza, já foi aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, gente, boa noite. Aqui quem fala é o Guilherme, um dos representantes do Arquitetando. E hoje a gente vai dar uma aulinha de materiais e referências acadêmicas para vocês. Antes de tudo, antes das meninas também se apresentarem, vou explicar de fato um pouco o que é o Arquitetando, o que é esse projeto Acolher da Rede Ânima. Basicamente, o projeto Acolher... legal, o chat apareceu agora. Basicamente, o projeto Acolher, ele tem como objetivo a gente acolher os calouros ou os alunos de transferências que vêm para as universidades que pertencem à Rede Ânima. Aqui em São Paulo, por exemplo, a UFS, a São Judas, agora a Universidade Anhembi Morumbi, e por diversos setores do Brasil. Como a gente disse, tem esse objetivo de recepcionar o calouro, tanto nesse universo acadêmico, quanto nos portais, quanto o que a gente pode ajudar com o decorrer do curso. Tem esse intuito, esse intuito bem acolhedor, bem de ajudar vocês, calouros, a pegarem a vida universitária. Dado esse pequeno resumo, a gente vai às apresentações. Eu sou o Guilherme, eu faço arquitetura e urbanismo aqui em São Paulo, na São Judas, na Universidade de Moca, no campus Moca. Estou no atual 9º semestre, falta só mais 2 para eu terminar a faculdade, e arquitetura e urbanismo. Estela e Fê, se vocês quiserem se apresentar. Eu sou a Estela, eu estou no segundo período de arquitetura, né, e urbanismo, pela UNA, em Pouso Alegre, que é sul de Minas, e é isso. Eu sou a Fernanda, eu estudo design na São Judas de Santos, né, litoral de SP, e eu estou no 6º e último semestre agora. Falta pouco. Falta pouco. Então, vamos lá. O objetivo dessa nossa aula não é, como que eu posso dizer? Não é, apresentar para vocês o que vocês vão ou não vão comprar no decorrer do curso. A gente vai apresentar alguns materiais que a gente teve experiência ao decorrer dos nossos cursos, das nossas experiências, tanto um pouquinho para arquitetura quanto para design, que seria não o nosso foco, mas é o que a gente tem de representante aqui, mas apresentar essas possibilidades. Vamos lá, não significa que vocês terão que comprar esses materiais, isso vai ficar um adentro no finalzinho dessa primeira etapa, e, bom, a gente só está querendo apresentar o melhor e não fazerem vocês gastarem dinheiro à toa com coisas que não precisa de fato. Lembrando que a possibilidade da volta das aulas presenciais provavelmente volte no semestre que vem, pelo menos em São Paulo. Não sei como está o resto da demanda do Brasil, mas é uma possibilidade. Então tem que se atentar com algumas coisas que a gente também vai falar no decorrer do curso. Meu computador está um pouco lerdinho, então ele vai passando bem devagarzinho. Eu vou começar aqui. Eu vou ter que esperar trocar. Aí foi? Trocou? Não sei, trocou aí? Não. Agora sim. Quem montou o material foi o outro representante aqui do Arquitetando, que não está presente hoje, é o Thiago. Colocou essa frase de efeito que basicamente representa o sinônimo da aula. Gente, antes, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, por favor, joga no chat. As meninas vão responder vocês, ou a gente joga aqui e discute. Essa é uma intenção de aluno para aluno, de experiências para experiências, e o nosso intuito é ajudar vocês. Então, vamos lá. O homem é um animal que usa ferramentas. Sem ferramentas, não é nada. E com ferramentas é tudo. Isso basicamente é verdade, e é o intuito dessa aula. Facilitar a nossa, como que eu posso dizer? A nossa atividade por meio de ferramentas. A gente não vai colocar computadores aqui, porque esse é um assunto um pouco mais polêmico, que talvez a gente discuta um pouco mais para frente, mas é mais material de papelada e coisas do tipo. Apresentando um leve sumário, serão separados em 4 itens, sendo que o último seria uma dúvidas, então 3, basicamente. Serão os materiais acadêmicos, as referências acadêmicas e, por fim, não menos importante, tão importante quanto as demais, as web referências. A gente vai focar bastante nessas partes aqui. Vamos começar, então, pelos materiais acadêmicos. Quais são os materiais acadêmicos que, de fato, todo curso voltado à arte tem que ter? Não necessariamente tem que ter, mas ele é bem importante, que seriam as lapiseiras técnicas. Por que a gente tem que ter lapiseira técnica? No início de graduação, a arquitetura um pouco mais focada. Eu creio que designer também tem. Designer de produto, designer de gráfico, designer de animação, designer, acho que tem, se eu não me engano. Mas o desenho técnico, ele é muito importante para você
começar a desenvolver a sua representação artística, né, gráfica, digamos assim. E as lapiseiras técnicas, não é Bic, não é aquelas lapiseiras que você compra por R$ 2, não que tu tenha que comprar a lapiseira mais cara, não é isso que a gente está falando. A gente indica que as da Pentel, porque elas são duradouras. Eu, por exemplo, tenho umas 35, uma de cada cor, uma de cada... Eu tenho essas de ferro, eu tenho essas aqui normal, deixa eu tirar elas aqui para vocês verem. Eu tenho essas aqui. A gente indica a Pentel por motivos de, como eu disse, durabilidade. Ela é uma marca muito confiável, ela é uma marca muito boa. Vocês vão ver que essa marca, a Pentel, vai se repetir ao decorrer de diversos itens aqui durante o curso. E a gente não pode comprar só uma, principalmente por arquitetura, por causa que, como vocês podem ver, ó, ela tem 03, 05, 07, 09, que seriam os modelos que a gente indica, né? A numeração que a gente indica. Por causa que, ao decorrer do projeto que a gente está fazendo, ou algo do tipo, isso são chamados de penas, né? Não no caso das lapiseiras, mas o linguajar seria basicamente esse. As penas diferenciam os traçados do que a gente vai ver numa planta baixa, ou num corte, ou numa vista. Tipo, a gente vai ter que ter uns traços um pouco mais finos, teremos que ter uns traços um pouco mais grossos, para diferenciar de verdade, assim, de fato, tu olhar e já perceber que alguma coisa representa corte, alguma coisa representa móvel. E isso é muito importante, o diagrama, né? Tipo, as diferenças de milímetros. Alguém quer comentar alguma coisa? No Sim. design a gente tem essa questão também do desenho técnico. A gente começa com o desenho artístico, pelo menos, né, na minha época que não eram os Cs, né? Agora eu não sei como é que tá, mas a gente começa com o desenho artístico e tal, depois a gente passa para o desenho técnico e tem essa questão, sim, da, da espessura da linha, né, que é muito importante e tal. Isso que você falou. Para desenho técnico, basicamente, desenho técnico é desenho técnico. Tanto para mecatrônica, tanto para elétrica, tanto para engenharia, para arquitetura, para design. Desenho técnico é desenho técnico, não é uma coisa focada para a área. A gente vai dividir bastante a fala entre eu e a Fê, por causa que ela vai ser mais voltada para o pessoal de designer e eu vou tentar focar um pouquinho mais no pessoal de arquitetura. Tem alguma mensagem aí? Ah, tá, tô aqui, peraí. Tem, mas é spoiler. Ó, vamos lá. Dos lápis. Eu É queria o próximo comentar item. isso aí. É que Pode eu falar. sei que vem depois, né? Você quer falar agora ou você quer falar depois? Não, basicamente eu só troquei, desculpa. Os lápis, é o Rafael que perguntou. Eles são o próximo item aqui da nossa demanda. É que basicamente ele tem funções diferentes. Para arquitetura, vai chegar uma hora que a gente não vai mais usar lápis, a gente não vai usar mais lapiseira, a gente não vai usar mais caneta. Vai ser só no digital. Porém, é sempre bom você ter. Recomendação: é bom você ter pelo menos uma lapiseira. Eu não, como eu disse, eu tenho todas as minhas, eu tenho umas. Ó, no meu estojo que eu levo para a faculdade, eu tenho 4, uma de cada. Aí nos meus estojos de sketchbook, eu tenho as duas, uma de... tem muito lapiseira, cara. E não substitui. Cada um tem a sua Uhum. função. Agora a gente vai Eu aqui diria, eu diria que duas lapiseiras, né? Uma mais fina e uma mais grossa, já vai ajudar bastante. Eu diria isso. Mas eu falo assim, porque no design, pelo menos, a gente tem um semestre, eu tive um semestre só de desenho técnico, então talvez não valesse a pena investir em tantas lapiseiras diferentes, porque vai ser um semestre só. Agora, se você se interessar pela área e quiser estudar mais e seguir tudo direitinho, aí eu recomendo que você compre outras. Mas para seguir só os exercícios da faculdade é igual a Estela falou. Acho que duas espessuras já cumpre bem o que você tem que fazer. Uma coisa que é muito importante a gente pensar aqui, que, por exemplo, arquitetura não é só projeto e designer não é só desenho. Vocês vão se achar ao decorrer do curso de vocês. Uhum. Então, tipo, não adianta você, como eu disse, a gente vai apresentar o que a gente mais usou ao decorrer da faculdade, alguns mais, alguns menos, e vocês, ao decorrer da instrução, vocês vão tomar atento, junto com os professores dos senhores, que de vocês, que vão instruir vocês, vai falar, talvez é bom vocês comprarem isso. A gente É. tem um slide aqui que a gente fala que não é recomendado comprar tudo que a gente falou.
E outra coisa... enfim, não vou pagar spoiler, mas vamos lá, os lápis. Tem diversas, como eu disse, diversos... Como que é o nome disso? Esqueci. Grafite, não é grafite? O quê? Não Eu sei. esqueci. Não é grafite. Não é grafite. Mas é tipo, do HB a 8B. Tem um nome específico desses grafites. Esqueci. Enfim, começa um pouquinho, é que essa aqui é a Gui, você se mutou. Você se mutou, Isso. Ele começa um pouco fraco e vai até o 8B, 9B, vai um pouquinho mais para frente. A gente colocou só esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exemplos só para desencar o último ciência. Aqui é o desenho um pouco mais artístico. O desenho técnico ele não vai ser focado em lápis. A gente não usa lápis para fazer desenho técnico. O pessoal de arquitetura, desencana um pouco, é que a gente vai ter algumas aulas no primeiro, no segundo semestre, depende da sua universidade, até o terceiro às vezes, que a gente vai ter representação artística. A gente vai fazer uns desenhos mais voltados para coisas artísticas. Então, o lápis aqui para sombreamento e coisas do gênero vai ser muito, muito bem-vindo, na verdade. Vai ser essencial. Só que, como a Fê disse, às vezes não adianta vocês comprarem todos, porque vocês vão usar, nem que vocês usem todos, mas vai acabar usando um semestre e pode ser um investimento que não vale a pena. Quer comentar alguma coisa, Fê? Quer comentar alguma coisa, Esther? Eu usei bastante no desenho artístico. Eu tenho quase todos, mas eu sou uma pessoa que desenha muito, né? Então, eu tenho vários desses lápis. E eles não são muito caros, não, mas é igual o Guilherme falou, se você não é uma pessoa que gosta da coisa, assim, não sei se é um investimento bacana. Diferente das lapiseiras, os lápis eles são relativamente baratos. Vamos colocar uma estimativa de custo. As lapiseiras da Pentel é outra coisa. Da Pentel, elas mais ou menos essas simplesinhas são basicamente 20 a 23 reais você encontra em Calunga, encontra em coisas do gênero. Esses lápis você encontra diversas marcas, Faber-Castell, Bic, esses lápis de desenho, esqueci o nome, desenho artístico, mas eles giram em torno de uns 5 reais você compra um lápis relativamente bom. Então não é um investimento tão caro. E é uma coisa que a gente vai falar no decorrer. Quem trabalha com arte, quem estuda coisas voltadas à arte, vai ter que desenhar. Então, é um investimento que vale a pena. Não precisa, como eu disse, não precisa comprar 8, 9, 10. Mas ter um, dois, um mais clarinho, um pouquinho mais escuro para fazer a diferenciação vale muito a pena. Podemos sim. É que é o seguinte, faz um pouco mais de um ano exatamente, que mudou o sistema de UC. Antigamente não era UC, que é a unidade curricular. Era um tipo como se fosse classificações de matérias normais. Segunda era uma matéria, terceira outra, quarta era outra, quinta era outra, sexta era outra. Hoje, a Rede Anima uniu e fez a diversificação com esses sistemas UC. Depois a gente fala um pouquinho mais. Como eu disse, a gente pode falar, mas eu não tenho, como que eu posso dizer, a experiência dessa UC que você acabou de falar, João. Eu tenho na maioria. Eu posso falar um pouquinho depois. Beleza. No final das aulas a gente recente. faz. Nas dúvidas a gente, só para a gente não deixar a aula tão longa, a gente vai passando os tópicos rapidinhos, vai especificando e no final a gente tira todas as dúvidas, por favor. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá bom. Então, depois dos lápis, basicamente, o que vem seriam as borrachas, né? São duas que a gente sempre foca. Uma um pouquinho mais para o pessoal que desenha mais ilustração, enfim, é gosto. Eu, particularmente, são as duas opções, são as borrachas normais e a limpa-tipo. Basicamente, as duas têm a mesma função. Eu não gosto do limpa-tipo, por motivos particulares, eu acho ele muito mole, mas eu sei que ele não gera resíduo, que é uma coisa que, às vezes, para quem desenha bastante ou com muita frequência, o resíduo acaba atrapalhando no acabamento final do desenho. Isso vocês vão ter que pegar gosto também. Eu coloquei Stadler, que é a marca, não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma marca que eu tive experiência, que eu gostei muito. Por exemplo, eu tenho uma borracha ainda aqui, há uns 4 anos. Inclusive, foi essa borracha que eu usei de referência para fazer esse desenho. E, essa borracha é muito boa. Ela está aqui comigo, eu uso muito, que eu também desenho, né, fora do âmbito arquitetônico. E ela está comigo há muito tempo, uns 4 anos, e tá zero bala. É uma marca... Borracha é muito difícil. Porém, você tem que ter uma qualidade boa, porque quanto mais você apaga,
mas os vestígios que ela solta tem algumas de marcas de procedência duvidosa que não fica tão legal, mancha o seu desenho. E para arquitetura, vou falar especificamente para arquitetura, se um desenho está mal feito, não mal feito, mas está mal feito, está borrado, está alguma coisa, seu professor vai lá e risca. Tomara que vocês tenham professores assim, porque cria caráter, digamos assim, né? Mas não façam. É bom você ter um material um pouquinho melhorzinho, independente que você gaste R$ 2, R$ 5 a mais numa borracha, eu acho que vale muito a pena porque dura muito tempo. Pode falar. Posso... Stella? Gente, Pode falar. não ignorem a borracha, tá? Dê o valor para ela. Eu comprei Sim. uma semestre passado, mais ou menos, na primeira apagada, ela quebrou no meio, foi triste. Nossa, Foi é triste. muito triste. É assim, É triste. ela tem Não, o seu valor. sim, essa borracha especificamente, eu gosto muito dela. Às vezes a gente acha que a borracha boa é muito cara, mas não é. Elas são bem em conta até. Eu queria falar um pouco das borrachas do tipo dust free, né? Porque o Guilherme falou sobre os resíduos da borracha. Gente, as que eu testei até agora, né? Não sei se já melhorou isso, mas elas não cumprem o que elas prometem, tá? Então, continua tendo resíduo. Às vezes o resíduo pode ser mais condensado, assim. Ela vai soltando partes maiores, né? Diferente das borrachas mais comuns, que vai soltando quase uma farinha, assim, coisas bem pequenininhas. Mas ainda soltam resíduo. Então, assim, borracha geralmente tem resíduo. Essas, assim como essa da Estada, tem um pouco menos. Mas não acreditem piamente no Dust Free, não. É. Só um comentário breve. A Fernanda Aracá, que está comentando aqui no chat, ela faz parte do Arquitetando, viu, gente? Então, caso ela vai tirando alguma dúvida, vocês podem ir comentando com ela ali, fica esse critério. O limpa-tipo, como eu disse, diferente da borracha, é como se fosse uma massinha, ela vai ficando um pouco cinza ao decorrer do uso, você amassa ela, gira, sei lá, faz malabarismo e ela apaga muito bem. Eu particularmente, como eu disse, não gosto, então fica muito a critério de vocês. Os próximos dois itens são coisas relativamente não polêmicas, mas como que eu posso dizer? Uma é muito usual, em arquitetura principalmente, e o outro é bem afrescalhado, né? Que seriam a regra de aço tem que ser de aço, não que tem que ser, e o bigode. Basicamente, o bigode, vou começar por ele. A gente começou falando das borrachas, dos resíduos. O bigode serve para quê? Para você não soprar e jogar baba no seu desenho, ou simplesmente passar a mão e sujar seu desenho inteiro. Como eu disse, a arquitetura ela começa um pouquinho mais de boa, mas tem muitos professores de velha guarda, principalmente, que levam muito a sério o acabamento final do projeto. Então, se tem mancha, se tem alguma coisa mal feita, vocês vão ver. É uma caneta vermelha. Eu não tive um professor que não fez isso, mas eles pegavam a caneta vermelha, riscavam o projeto inteiro, apontavam onde estava errada, e vocês vão começar a sofrer sabendo que o plot, nossa, um plot de uma folha zero é R$ 20, R$ 30, para o professor chegar e riscar tudo, dói pra caramba, então vai por mim. Não façam coisas que faz bem feito para fazer uma vez só. A régua de aço é uma régua, não tenho muito segredo para falar o que precisa, o que não precisa nela, mas eu recomendo a de aço, porque, no caso de arquitetura, a gente usa bastante para fazer maquete. Então, vocês vão ter que cortar com estilete, bastante tipos de gênero, vale a recomendação da régua de aço. Eu não coloquei o estilete aqui, porque, como eu disse, é uma coisa muito simples, não tem marca, a gente não recomenda. O limpa-tipo pode ser o da Tridente, muito bom. É uma das marcas que vai estar bastante também nos nossos próximos slides, mas é basicamente uns R$ 20. Não sei se compensa tanto. Eu tenho um, não é Tridente, depois eu mostro para vocês. Mas enfim, coloquei aqui só mais para desenvolver de consciência, que é uma coisa que a arquitetura o pessoal tira bastante foto, esse tipo de gênero. Fê, você quer comentar alguma coisa? Não sei se tem tanto. Acho que daí não tem tanta coisa, não. Né, acho Mas que não a tem. régua de aço eu gosto bastante, sim. Tem que Porque ser. as outras réguas de plástico, elas vão desgastando, assim, né? E aí depois o traço acaba saindo meio torto. Então, acho que a régua de aço recomendo bastante.
Beleza. A gente vai para o próximo aqui. Eu acho que também aqui vai ser um pouco mais focado para arquitetura. O material, esse material ele é um pouquinho antigo, gente. A gente focou um pouco mais para arquitetura porque estava com foco na arquitetura. Agora que a gente está expandindo o nosso leque. Por favor, você, calouro, de moda, principalmente de moda, designer também, por favor, seja muito bem-vinda. Se inscrevam no Arquitetando para fazer parte dessa equipe. Que moda Por a gente fica favor, muito você de moda. alta, cara. A gente sente muito um peso de não conseguir falar sobre moda. É Sim. um apelo aqui para vocês. Se tem alguém de moda, acho que não, mas enfim, um futuro calor que esteja assistindo. Bora lá. Os próximos três que eu coloquei aqui é o compasso, o bolômetro e o escalímetro. Vou deixar o escalímetro para o final, que é a coisa mais importante aqui voltada para a arquitetura. Você quer começar? Eu não sei se tem alguma aqui que vocês usam, obviamente, mas não sei se tem alguma coisa muito específica para designer. Não, o bolômetro eu tenho, mas não cheguei a usar para faculdade. Agora o compasso eu usei bastante e o escalímetro também, né? Desenho técnico. Tá. É, Pode a falar. minha dica de compasso, se vocês puderem investir um pouco mais, gente, comprar um compasso um pouquinho mais pesado, tá? Porque tem os compassos que a gente sabe assim são bem caros, tá? Mas se puderem investir num pouquinho mais pesado é melhor, porque algumas pessoas, né, como eu, têm um pouco de dificuldade de deixar o compasso no lugar correto que ele tem que ficar, né? Às vezes ele desliza e isso acaba com o desenho, gente. Às vezes você tem que fincar como é que é o nome? Essa pontinha dele e acaba fazendo marca no papel. Não é uma coisa legal. Mas se você tem mais firmeza na mão, aí você aposta no mais baratinho. É material, né, gente? É que, como eu disse, às vezes fica um pouco caro comprar tudo da melhor qualidade, É. mas é um investimento que, se você tiver condições, vale a pena. Por exemplo, o da Tridente aqui, que seria esse modelinho, ele é basicamente quase uns R$ 90, R$ 70, depende de onde você compra. Eu, particularmente, não comprei, não compraria para minha condição atual, não acho que vale a pena gastar R$ 90 em um compasso, mas é uma coisa muito boa. Vou fazer um adentro, não sei se todo mundo sabe o que é um molômetro, basicamente é uma régua com diversos tamanhos de círculo para você usar em diversas situações. Não tem muito segredo sobre isso. Também Tridente é uma marca muito boa, recomendo. Não é barato, mas não é caro. Como uma régua simples, deve ser R$ 20 ou algo do tipo. E o escalímetro. O escalímetro, ele basicamente é uma régua com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 medidas, 6 escalas, né? Para ser mais específico, que a gente vai usar bastante em arquitetura. Design, como a Fê disse, também eles usam, mas em arquitetura a gente usa desde o nosso primeiro semestre até o nosso último semestre, independente da parte gráfica, porque a gente vai plotar os projetos para apresentar para o orientador, professor, eles vão medir, vão ver se está tudo bonitinho, ver se cabe, ver se bate, então o escalímetro é uma coisa que vale a pena. Eu coloquei a Tridente aqui, que é a marca que a gente está recomendando, por causa que ele está 100% certinho. Tu vai investir numa coisa mais barata, sempre tem 1, 2, 3 milímetros que faltam. Isso desconta ponto, não é legal. Tridente dura bastante. Eu tenho 2, na verdade, eu tenho um pequenininho, eu tenho um pouco maiorzinho. E ele é cerca de mais ou menos uns R$ 30. Então, isso eu recomendo. Escalímetro de quantos centímetros recomendo? Vamos lá. Gente, Eu recomendo, de imediato, o grande, que é mais ou menos uns R$ 35, que é como se fosse uma régua normal de 30 centímetros. aqui, ó. E eu tenho um que eu levo comigo, deixa eu ver se ele está aqui. Eu não sei, não. Não sei se tá Não. dando para as pessoas verem, mas é isso aqui basicamente. Eu tô vendo. Esse é o da Estela, é o que eu recomendo, o grandão. Eu tenho um pequenininho. É o volômetro, gente. O meu tá meio quebrado, mas é isso aqui. Basicamente esse. Ó, esse aqui, ó, que é pequenininho, ó. Vê se vocês enxergam. Ó, esse aqui é bom porque tu bota no estojo e, como eu disse, vai partir um momento que vocês não vão usar mais coisas no papel. Assim, vão usar, mas não com fins para acabamento. E isso aqui é bom você ter um pequenininho porque você vai ver, mostra o professor, em vez de ficar carregando alguma coisa muito grande. Recomendação, ter os dois. Pelo menos de imediato comprar o grande, que é mais funcional, mas eu gosto muito do pequeno, particularmente. Acho que não tem muito mais segredo, se alguém quiser comentar alguma coisa aqui. A marca CIS é aceitável? É como eu disse, não que não seja, ela vai te servir, mas eu tenho um problema grande com a CIS. Como eu disse, foi uma experiência pessoal que aconteceu comigo, foi que eu investi um pouco mais barato, porque eu acho que era R$ 20, R$ 10 mais barato, alguma coisa do tipo,
Vende na Calunga, essa CIS, se eu não me engano. E meu professor me pagou o maior esporro. É que eu sempre tive professores velha guarda, né? Os professores mais antigos, que fez os negócios no papel, na mão, sempre foi assim. E eles me explicou que o CIS tem um leve, não que seja um problema, mas alguns, não sei se de fato é isso, não sei se foi a experiência dele, no meu caso tinha, que vinha um pouquinho reduzido a escala, bem pouquinho, de mudar alguma coisa. De fato, não tanto, mas, enfim, levei um esporro, eu não recomendo por motivos particulares. Eu prefiro investir um pouco mais. Você vê o acabamento da Tridente também é bem melhor, sem comparação do que o da CIS. Então, não recomendo. Mas, por questões de financeiramente, é melhor a CIS. Vamos Sim. lá. O próximo, só para desencargo de consciência, não foi ainda? Ok? Eu Isso. acho que perguntaram aqui o número do escalímetro, né? O número 1. Se eu não estou enganada. Número 1, número 2. Escalímetro. Para quem perguntou. Não. Como assim, número 1? Ah, tá, beleza, enfim. Vamos lá. Próximo item aqui. Eu coloquei os esquadros e os transferidores. Eu não sei se o pessoal, não que eu não saiba, mas o pessoal não usa tanto quanto a gente usa. Isso aqui é um pouco mais focado para o desenho técnico. Então, como eu disse, talvez vocês usem no comecinho, o pessoal de design, mas não é uma coisa muito focada para tal. Isso aqui é uma coisa que também não compensa vocês comprarem uma coisa tão cara, por exemplo, da Tridente. O kitzinho vai sair por mais ou menos uns R$ 45, não sei se compensa. Vale a pena, porque ele não tem marcação, ele é feito para riscar. Uma coisa importante, gente, régua não se risca, escalímetro não se risca, só se marca. Você pega a medida, marca, pega o escalímetro, o transferidor e passa a lápis, a lapiseira, a caneta, porque senão Não dá para ver estraga. muito, né? Que ele é transparente. Tem que comprar sim, viu? Só para falar, o transferidor ele é transparente, ele não tem nada. A recomendação do cliente também é mais por quesito de material, só que um pouco mais caro. No meu ponto de vista, não vale a pena investir tanto. Mas, se tiver bala na agulha, vai que vai. Só para desencargo de consciência, não sei se todo mundo sabe o que é um transferidor. Ele basicamente aponta as angulações, 90, 45, 35, enfim. Tem esse aqui meia lua ou o redondinho inteiro. E, enfim, não é uma coisa muito, muito, muito que você tem que se preocupar. Eu tenho por desencargo de consciência, mas não usei tanto ao decorrer da faculdade. Não sei se vale a pena. Alguém quer comentar alguma coisa? No design, acho que minha professora nem pediu transferidor. Aí, a questão dos esquadros, a gente usou bastante, né, nesse semestre de desenho técnico. Depois eu fiz um projeto de mobiliário, né, e aí eu voltei a usar. Então, dependendo, né, dos projetos que você vai fazer, pode ser que você use, né, mais de uma vez os materiais. Me ocorreu me Uhum. ocorreu isso agora. Mas os meus são da Dezetec, por mais que eu não use, são tipo bons, né? Por mais que eu não use, eu tenho eles porque eu tenho de segunda mão, né? Porque é uma dica também. Acho que a gente fala isso mais pra frente, né? Aí ia falar no final, mas pode dar o spoiler, não importa. Não, é que no meu caso eu tenho, porque a minha irmã fez engenharia. Então, vários materiais de desenho técnico eu consegui herdar dela. Mas tem outras maneiras de vocês conseguirem materiais assim de segunda mão, conseguir coisas boas com preços bem menores assim do que os nossos. Gente, isso é uma coisa que a gente ia comentar no final, mas já que vale eu estou tentando ser um pouco rápido para ser um pouco mais didático também, para não deixar todo mundo muito tempo aqui. Mas essa dica é basicamente o seguinte: em universidades, não a todas, mas todas que eu passei, na verdade, eles têm tipo um quadro grande que avisa diversas coisas, cursos da faculdade, de alunos, recomendações, alunos que querem vender coisas. E esse quesito de alunos que querem vender coisas vale muito a pena, porque é gente que cuida muito bem do material, chega no final da vida acadêmica e fala, pô, eu não vou usar isso. Aí vende. E vende por um preço muito a pena. Você compra kit muito bom, de marca muito boa, por menos da metade do preço, excelente. Isso era uma recomendação. A gente tem as três opções. Ou você compra as coisas relativamente ruins,
Ou você compra as coisas muito boas e paga muito caro, ou você compra as coisas muito boas e paga usado. Só que tem gente que não curte. Eu, particularmente, não tenho tanto problema com algumas coisas, no caso. O material não seria um deles. Vamos lá, para não atrasar tanto. Vamos pro próximo item. Só para lembrar que, antes de falar dos nanquins, os itens que a gente está colocando aqui são os itens que são um pouco mais caros. Por exemplo, eu não coloquei estilete, porque estilete, a princípio, não que não faz diferença, faça. Mas qualquer um que você comprar de R$ 10 está bom. Eu não vou colocar caneta Bic, porque, pô, caneta é caneta, né? Tipo, tanto faz qual que você usa, não. Então, é uma coisa um pouquinho mais técnica. A gente focou nos materiais um pouquinho mais técnicos. Durex, crepe, fita crepe, arquitetura, ó, bastante fita crepe vocês vão usar pra caramba. Mas, enfim, não coloquei isso aqui, quero de consciência. Agora a gente vai para as nanquins. As nanquins são relativamente alguma coisa um pouco polêmicas, porque quesito acabação, nossa, ela é perfeita, só que elas são relativamente caras. Uma boa é de o quê? R$ 15 e dura. Comigo durou bastante, mas não sei se eu recomendaria. Eu usei essa porque é a que eu sempre usei, mas tem a Sakura, tem. Não sei quais demais marcas tem, mas ela é muito boa em quesito de acabamento. Ela também tem esse sistema de penas, ó, como vocês podem ver, 1, 2, 3, 5, 8, aí vai um pouco mais. Vai, a Fê tá mostrando. Eu também tenho essas estelas, eu tenho bastante, na verdade. Eu só não E sei onde essa está. aqui é a Sakura, se der pra ver. Eu acho que a Sakura é um material até melhor, mas eu nunca tive a oportunidade Nunca tive, não, né? Eu nunca quis comprar. Sempre tive essas Unipin aí. Para mim, sempre me atendeu. É bem, ela é boa. Ela é excelente. É polêmica por quê? Porque se você não usa, você acaba com a ponta dela usando como que eu disse? Você vai usar esse negócio aí numa régua de ferro, aí você vai estourar a ponta. Aí você vai pagar 15 conto, vai ter que comprar outra. Às vezes o professor não pede. Às vezes vai manchar o seu papel porque você não esperou secar. Enfim, são diversos motivos. Eu recomendo bastante. O acabamento dela com o lápis é outra coisa, só que tem alguns professores que não curtem em arquitetura. Tem que ser lapiseira, mas enfim. Vale muito a pena. Se alguém quiser dar experiência, falar o que acham dessas nanquins, eu acho que ela é excelente. Eu gosto muito. E, bom, perfeito para mim. Não? Não? Nada a declarar. Então tá bom. Vamos por aqui, ó. Esses materiais são legais. Eu particularmente gosto bastante. Vou comentar brevemente, depois a Fê complementa. Mas basicamente aqui, são uma caixinha de lápis de cor, que são 12, geralmente vem essa daqui da Faber-Castell. Vou recomendar a Faber-Castell pelo quesito preço. Acho que você paga nisso aqui R$ 30, se eu não me engano. Elas são aquareláveis. Tanto faz se você comprar aquarelável ou não. Isso é mais por gosto do que você vai desenvolver da sua competência de artista ou algo do tipo. É mais porque potencializa você fazer outras coisas do aquarelável. Por isso que a gente colocou essa edição. Só 12 cores está o suficiente. Se você gostar, mais para frente você compra mais, mas a gente não recomenda comprar acima de 12, não faz tanto sentido. Isso é mais para desenvolver um pouco mais da arte do aluno, como eu disse. Arquitetura, design, moda, a gente tem que estar ligado com coisas artísticas, tanto para desenho quanto para treinar o nosso olho. Então, fica aqui. O pendrive é uma coisa que hoje, não que seja extinto, né, com a facilidade que a gente tem no Google Drive, no Microsoft, enfim, esses disponibilidades da internet facilita bastante a gente guardar todo o nosso tipo de material em algum lugar seguro. Mas vale a pena. Eu recomendo um pendrivezinho de 2 GB, R$ 10 ou alguma coisa, se você tem até em casa normalmente. Fica muito, vale a dica. Eu só coloquei aqui por desencargo de consciência, não precisa comprar, com as facilidades que tem hoje em dia, mas enfim. E por último, não menos importante, que eu acho que é essencial para todo mundo, é um sketchbook. Um sketchbook para você jogar em suas ideias. Isso eu não sei quantos que eu tenho juro para vocês, uns 12 usados e uns 5 não usados. É uma coisa que, para quem trabalha com arte, para quem projeto, tem que parar, tiver uma experiência. Se você só falou, oh, mano, tive uma ideia, e falar, não, depois eu anoto. Não, você pega, você tem que anotar, você tem que rabiscar. A arquitetura é bastante isso, é bastante projeto, é bastante olhar o lugar, olhar, ó, esse negócio é interessante, você tira uma foto, você faz o desenho. Então, o sketchbook, para mim, é uma coisa que tinha que estar na grade curricular, assim, ó, aulas de sketchbook, como usar, onde comprar e o que fazer. Tem que ter. Fala a sua experiência, Fê, fala a sua experiência, Sté, ou a FK, É, também. na questão do sketchbook eu também acho muito, muito importante.
para tudo, assim, qualquer ideia que você tem, você rascunha ali, é muito legal. O meu professor de desenho artístico, né, que quis que a gente se apegasse ao sketchbook, ele fez a gente fazer o nosso próprio, em vez de a gente Legal. comprar, e, e é bem bacana, assim. Na questão do lápis, eu usei, assim, a questão de cores, eu usei mais no desenho artístico. É, as pessoas gostavam bastante do lápis aquarelável, mas a gente podia usar qualquer coisa que pudesse trazer cor. Então, podia ser aquarela, guache. Eu usava muito, é, como é que é? Giz pastel seco. Eu molhava ele assim e usava ele como uma aquarela. Então, tem muitas opções assim para você aplicar cor nessa questão do desenho artístico, né? Que Uhum. é o que a gente usava mais cor no design, para o desenho técnico, essas coisas, né? Não tem isso. Não. Enfim. Vocês vão usar bastante coisa no designer, né? Vai ser a criatividade de vocês vão ser muito mais bem aflorados do que na arquitetura, isso é sem dúvidas. Tenho certeza sobre isso. Alguma coisa mais? Não? Vou passar brevemente aqui para a gente não perder tanto tempo. Os próximos, na verdade, são um complemento da última, quesito coloração ou alguma coisa mais artística, são os marcadores. Os marcadores são do inferno ao céu, assim, depende da marca que você comprar, depende do preço que você comprar, mas é uma coisa que dá um acabamento incrível também no seu desenho. Praticidade, por exemplo, a facilidade de pintar em grandes quantidades, quesito lápis, é muito melhor. Eu recomendo bastante, pelo menos de tonalidades cinzas. Aí, ó. Esse que marca que é? Essa é da CIS, essa. Nunca nem vi. Recomendo? Não sei. Eu Mas só para comprei da mostrar como é. AliExpress e coisas do gênero. Hum? Ah, da CIS. É Ah, da tá. CIS. Aqui tem essa ponta, né, que é um brush, e essa ponta aqui que é chanfrada. Ah, enfim, gente, ó, eu coloquei as três aqui, que é as três que eu tinha em casa. Magic Color. Amor e ódio com a Magic Color. Ela é um preço muito acessível. Acho que é R$ 3, R$ 3,50 cada uma, ou era na época que eu comprava. Eu tenho umas 60, tenho bastante. O problema dela é que, ela não corresponde com a cor que vem na tampa. Nossa, isso é horrível. Tipo, Nossa, esse abacaxi aí, ó, esse melancia, ele nem é vermelho, tá ligado? Ele é puxado pro rosa. Aí você fica, beleza. Você vai nesse outro, é rosa, aí vai ao vermelho. Aí você fica, caralho. Enfim, esse é um problema para mim muito sério. Eu comprei, é um kitzinho da Magic que vem as escalas de cinza, né? Como é cinza, então não tem tanto esse problema. Foi, acho que, R$ 25 o kit. Me atendeu esse primeiro semestre, me atendeu bem. Eu acho que vale a pena o teste. Eu É. gostei bastante, eu também tive bastante esses cinzas, que é interessante para fazer, tipo, parede sólida em plantas baixas, fazer um mobiliário, fazer uma sombra. Eu acho que até que vale a pena o investimento, sim, de verdade. Pelo menos da Magic Color. Eu coloquei esse Fluently, que era outro que eu tinha, que eu comprei na Daizu. Daizu é um lugar que eu recomendo para todo mundo comprar qualquer coisa quesito papelada, assim. Não vai na Calunga, vai na Daizu. Você gasta muito mais barato, você compra um material que às vezes é muito melhor. Muito mais barato, sem comparação. E lá eu tive a experiência de comprar esses canetões, esses marcadores. Também não era de uma qualidade boa, assim, tipo, excelente, mas me atendeu muito bem. Vale muito a pena. Melhor que as Magic Color. E por fim, coloquei uma top, que seria a Copic. Nossa, as Copics que são. Não tenho o que descrever, elas são tipo como se você usasse aquarela numa caneta com um o potencial incrível. sonho. Nossa, só que um pacotinho com 4 é R$ 100, coisa do gênero, é um absurdo. É, é bem É muito complicado. complicado. Mas vale a pena, um investimento que de verdade vale muito a pena. Os marcadores são mais baratos comprados no site ou loja física. Sem E tem no comparação de site. site. Isso É, é em site. comprei os meus no Porque, site. tipo, ó, não é em todo lugar que você acha uma Copic, por exemplo. Na Calunga você não vai Sim, achar. Então é. você vai ter que ir em lojas, tipo, a papelarias especializadas para faculdade. Tem umas bastante aqui, bastante grandes em São Paulo, não sei de onde que tu é,
mas às vezes na sua cidade também não tem, como eu disse, são lugares muito, muito, muito grandes. Então, acabam saindo mais caros, né? Você paga pela marca da empresa. Então, acaba saindo um pouquinho mais caro. Esse que eu disse, que são 4 e é quase R$ 100, é na própria Copic. E a diferença da Copic é que ela é recarregável, diferente das demais. Isso é muito bom, porque tu não vai precisar comprar a caneta, que é o mais caro, você pode comprar o refil, que é caro pra caramba também. Mas fazer o quê? Você quer um bom acabamento, vai nessa aí. Ou se não, não vá, porque não tem tanta necessidade. Às vezes você comprar tinta ou guache, eu recomendo mais. Depende do que você quer fazer, mas a aquarela, no caso, é polêmico também, porque as marcas brasileiras, ou no caso a Pentel, que acho que é a única acessível assim, não é tão boa, você não vai fazer alguma coisa tão incrível, a não ser que você seja um excelente profissional, um excelente artista, aí consegue fazer coisa boa com coisa relativamente pouca, assim. Mas, enfim, são as experiências que eu tive, achei excelente a Copic, a Fluently me atendeu, e a Magic Color é amor e ódio, pelas tampas, principalmente. Quer falar alguma coisa, Fê? Não. Acho Tá, que é isso que você falou. vou tentar ir um pouco mais rápido, porque a gente já está aqui no finalzinho. Essa última, gente, eu tenho certeza que designer não vai usar, eu tenho certeza que Não, moda não vai usar, eu tenho certeza que não nenhum lugar usamos. vai usar, mas a arquitetura vocês vão usar e vocês vão odiar, porque geralmente quando a gente vai usar isso aqui, a gente vai ter cálculo de resistência dos materiais, vai ter alguma coisa voltado a cálculos. E normalmente, não significa que seja, arquitetos não gostam. Não que não gostam. A nossa função dentro do nosso nicho, por exemplo, a Trindade, que é o engenheiro civil, o arquiteto e o designer de interiores, cada um tem a sua função. A gente é projetar tanto os espaços quanto as partes externas do projeto, do prédio, de uma casa, da edificação, em geral. E a gente não tem a responsabilidade técnica de usar calcular como eu posso dizer? Calcular as estruturas. Isso fica mais para o engenheiro estrutural. Então, a gente tem que saber, por quesitos de tem que saber, né? A gente que vai programar, a gente vai projetar, então a gente tem que ter uma noção básica, mas não é nossa função. Então, uma dessa aqui é uma nova, uns R$ 80. Vale a pena comprar? Vale, porque se vocês quiserem inventar de comprar outra, ninguém vai saber usar, seu professor não vai saber usar, você vai ficar igual um mocorongo tentando aprender, ninguém vai conseguir te ajudar. Não vale a pena. Compra essa caixazinha que todo mundo tem, é universal. Compra usada, que foi o meu caso, acho que eu paguei. É que foi de um amigo, então eu paguei R$ 20. Mas vocês encontram por um pouquinho mais, 30, 40, 50, nem que seja, vale a pena essa aqui. É calculadora científica. E basicamente não tenho muito mais sobre isso. Vamos para as observações. Foi aí, deixa eu ver. Atualmente, ó, vamos nessa aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Espere até que os professores digam se usarão técnicas manuais ou de tais desenho. Então é o que eu falei no comecinho. Não saiam daqui anotando, vou comprar todas essas porra aqui e vou usar. Não é assim que funciona, tá? Espera os seus professores, espera a demanda de aula, vê o que vocês vão comprar, porque muitas vezes com o começo do EAD vocês não vão usar tanta coisa. Isso é uma das coisas aqui, ó, acho que é o terceiro item. Se você for cursar à distância, pode haver necessidade de uma prancheta A2 ou A3. Isso fica muito a critério das aulas que você vai estar tendo. Então, calma lá, a gente está apresentando materiais para vocês não terem essa demanda de comprarem tudo que vocês acham que tem que comprar, porque tem um monte de coisa na internet, em YouTube. Eu fiz isso na minha época, que eu fui ver lista de materiais que o pessoal compra. Aí eu fui ver uns youtubers esquisitos que gastavam 500, R$ 600, e eu ficava, meu Deus do céu, eu que pago minha mensalidade, ainda tenho que comprar R$ 600 mil de material. E é um absurdo se você for comprar tudo novo, não tem necessidade. É por isso que a gente está aqui. Esse segundo item. Se você for cursar à distância, não haverá necessidade de pastas ou canudos. Pastas ou canudos são o quê? São onde você leva as suas folhas. A gente vai falar um pouquinho de folhas no final desses itens aqui, porque ele fala no próximo item. Mas, basicamente, eu particularmente prefiro o canudo. Ele tem as vantagens de entortar suas folhas, né? Você tem que enrolar elas para caber. O canudo, não sei se todo mundo sabe. Deixa eu pegar um aqui, peraí. Eu tenho dois. Eu tenho um grande e um pequeno. Porque no comecinho você usa bastante folha, mas depois você não usa tanto. Então é basicamente isso aqui, ó. É aquele que o pessoal fica no metrô atrapalhando o fluxo de todo mundo.
É isso Anunciando aqui. que faz arquitetura. Faz arquitetura, faz moda. Moda usa bastante, viu? Eu vejo bastante pessoal de moda usando isso aqui. Então, Enfim, esse foi das suas folhas. eu usei mais aquelas pastas que são uma maleta, sabe? Essa aqui Que é eu tenho também. Eu tenho as duas para desencaixar. Eu tenho os três, né? Eu tenho dois tipos de canudo e essa isso, pasta, que é onde essa você leva aí. suas coisas. Isso aqui é bom porque ele não amassa. Tem Isso, professor que não gosta de amassar, eu usei mas bastante isso. é relativamente barato. Na Daizu é R$ 10 e tem os dois modelos. Comprei meus dois modelos de tubo na Daizu. Vou falar Gente, rapidinho, sobre as folhas. pode falar. Não, pode falar, desculpa. É que, para quem fez desenho técnico online, que foi o meu caso nesse primeiro semestre, que foi uma delícia fazer desenho técnico online, já adianto. Nossa, imagina. Eu utilizei, como eu não tive que entregar nada, eu integrei tudo online. Então, você vai escanear suas folhas. Uma pasta L, já guardei minhas folhas aqui num lugar reto, ela já ajuda bastante. Você Nesse usou que momento, né? folha? Foi A3. A3. Eu Ó, também. a gente vai falar um pouquinho sobre folhas, porque é bom a gente ter bastante folha. Tipo, comprar pack de folha. Existem folha A4, que é o padrão que a gente usa para impressão. Normal, não sei especificar, acho que é 29,5 por 21. 21,5 por 29 centímetros. É uma folha A4. E a gente tem a nomenclatura de folha. É A4, A3, A2, A1 e A0. Serão esses padrões que a gente vai usar ao decorrer da faculdade. Basicamente é o seguinte, para não se perder. Tem a A4, a gente começa pela A4. Tem a A5 também, que é um pouco menorzinha, mas enfim, não importa. Tem a A4, a A3, elas serão duas A4. A A2, elas serão duas A3, consecutivamente 4 A4. E por aí vai até chegar na zero, que é tipo gigante, assim, imensa. Você não vai usar a zero, muito difícil, você vai usar uma folha zero. E elas são caras. Então, às vezes compensa você comprar um kit de folha junto com um amigo ou um colega da faculdade, que sai muito mais barato. Porém, não comprem até ter a necessidade de começar a usar essas folhas. Alguém quer comentar alguma coisa? O vegetal A3 eu não cheguei a usar nesse semestre de desenho técnico. E, gente, junta a galera para comprar papel, de verdade. Eu comprei um bloco, acabei comprando porque, enfim, eu usei, sei lá, 10 folhas durante o semestre. Eu estou aqui com um bloco de A3 inteiro. Provavelmente vou usar futuramente, mas façam grupinhos para comprar papel. Provavelmente use, sim. Pode ficar tranquilo sobre isso. Mas eu acho que vale a pena ter papel em casa. Vegetal, eu não sou fã nem de vegetal nem de manteiga. É bom ter para você riscar por cima ou algo do gênero, mas eu acho um papel muito... eu não gosto, mas é bom ter sim. É sempre bom ter. Eu sofria porque eu tinha que ficar pedindo para os outros material que eu não gostava de ter, aí eu ficava 2 vezes mais chateado. Enfim. Só uma outra dica, como as pessoas vão sofrer o que eu sofri, né? O online do desenho técnico. Essa prancheta aqui, assim, ó, isso aqui é uma A3, ela me ajudou muito. Essa parte aqui, você vai prender a folha para fazer reta com os esquadros, isso é maravilhoso. Eu paguei, acho que, R$ 30 na Americanas, isso aqui. Não é uma coisa muito cara e ajuda bastante, tá, gente? Na Daiso é 15, viu, rapaziada? Só para pagar os dias. Eu tive uma vez. No interior não tem Daiso, gente. Ah, mulher, que tristeza. Eu vivo sem Daiso. Não consigo viver sem Daiso. Mas tá bom. Assim, cidades que tem um shopping ou um pouquinho mais urbano, pode ter certeza que na Daiso é... Ah, eu sou. Nossa, meu sonho é Nossa, meu sonho é ser patrocinado pela Daiso. Eu vesti a camisa... Eu nunca vesti a camisa de alguma coisa, a não ser a da Daiso. E a Daiso é incrível. Viva a Daiso. Eu vivo... A Daiso é minha religião. Mas tá, gente, vamos continuar aqui, só para a gente não Continua. atrapalhar tanto. A gente vai para referências acadêmicas agora. Vamos lá. As referências acadêmicas eu separei em 3 itens, que seriam para a arquitetura, para o designer e para a moda. O para a moda, infelizmente, a gente não vai poder comentar muito. Então, caso tenha alguém de moda aqui, eu vou deixar só para vocês quiserem tirar um print, para dar uma procurada depois. Esse material que a gente pegou aqui, que foi buscar, foi uma amiga particular minha que cursa moda, acho que está no último semestre ou algo do gênero, e ela me indicou esses 7 livros, que foram que a gente colocou, 777. Enfim, é só o adentro. A gente vai começar com arquitetura, porque é o que está aqui, e depois as meninas tomam frente no designer, eu vou deixar elas falarem um pouco mais.
Vou tentar ser breve. Eu me empolgo nessa parte, mas é porque eu gosto muito, sou apaixonado por literatura, por leitura, por livros em geral. Eu tenho, como vocês podem ver aqui atrás, tem bastante livro. Eu tenho, meus livros técnicos ficam aqui em cima do meu computador, mas vale muito a pena. Não precisa, literalmente, vocês comprarem o livro. Às vezes vocês conseguem de forma suspeitas na internet. Não vou falar sobre pirataria, não vou falar onde vocês vão achar isso, mas Paralela. vocês não precisam comprar genérico. Eu Paralela, falo De genérico, isso. eu falo forma genérico. paralela. De É, de forma forma para. não estou incentivando nada de pirataria, mas às vezes eu sei que um material de um livro bom, por exemplo, esse do Nilfert Rosa, ele é quase R$ 300, 250. Às Ai, vezes tem não é uns tão viável para um caros. aluno, sendo que tem na É. internet. Enfim, mas vamos lá. Eu separei esses 7 livrinhos aqui, que não que sejam os mais importantes, mas fizeram muita diferença no meu ponto de vista acadêmico. Eu vou falar minha experiência com cada um, eu já li todos. Eu só não tenho do Nilfert, por incrível que pareça, que eu achei muito caro, e é uma coisa que eu já tinha no digital, então eu não achei a necessidade. Os demais eu gosto bastante. Eu vou comentar aqui, Sté, se tu quiser complementar com alguma coisa, como está no comecinho da faculdade, eu não sei se É. você chegou a ler bastante ou algo do tipo, mas enfim, vamos lá. O Manual do Arquiteto Descalço. Infelizmente, o autor desse livro, faz acho que umas 2 ou 3 semanas, faleceu. E ele era um arquiteto muito visionário, que o intuito desse livro, ele, tipo, mostra como projetar voltado ao meio ambiente, assim, tipo, não significa que seja uma coisa sustentável, mas deixava o mais sustentável possível, porque a gente tem essa ideia de que o sustentável é o verde e não é só isso. Como que uma obra, digamos assim, como que você projeta algo pensando lá na frente, como o impacto disso vai ser menos visando o mal-estar do mundo. É basicamente isso. E ele era um cara que escrevia muito bem, ele é um cara que tem bastante ilustrações no livro, ele é um cara bem, bem interessante, assim, muito, muito legal a forma de pensar dele. Como eu disse, quesito sustentabilidade, a gente colocou esse livro aqui, vale muito a pena vocês darem uma olhada, eu recomendo. O Tudo sobre Arquitetura, ele é quase como se fosse esse História da Arquitetura, mas ele é um pouco mais voltado para projetos e metodologias de projeto, estruturas e coisas do tipo. É que lá fora, acho que o arquiteto tem um pouco mais de demanda quesito estrutura. Aqui no Brasil a gente não tem tanto. E é sobre o mundo inteiro, então vale bastante o conhecimento. História, para mim, é sensacional. E o Nilfert, ele é um dos livros mais famosos de arte e projetar em arquitetura, um dos livros mais famosos de arquitetura. Ele basicamente é um compiladão que te ensina a fazer tudo. Você quer construir um Guilherme, você Ih, se você se mutou. mutou. Ele todo empolgado. Você é tipo como se fosse um funcionário que você procura as estruturas do seu curso. E é muito excelente. Só que o Google faz a mesma função. Por isso que é um pouco polêmico. Às vezes o pessoal não gosta de comprar ele por causa que tu não vai pagar R$ 300. É uma coisa que você pode ter a qualquer momento, de qualquer hora do seu dia, já que você tem um celular. Mas, enfim, ele é muito bonito. Ele é um livro gigante e vale muito a pena. Do meu ponto de vista, para ter na sua estante, caso você seja viciado em livros como eu. Porque os edifícios ficam em pé. É um livro que eu li recente. Foi acho que o último que eu li deles, na verdade. É, foi isso mesmo. Mas ele é muito bom para a gente ter a noção de estrutura. Como eu disse, a gente não foca tanto ao decorrer da faculdade, mas se você quer trabalhar com edificações, ou até mesmo com edificações verticais, que eu digo prédios, ou até mesmo edificações normais, casas e apartamentos e coisas do tipo, vale a pena você ter esse tipo de noção para você saber como funciona. Você sabendo como funciona uma engrenagem de um mecanismo, você consegue desenvolver um mecanismo muito mais satisfatório. E é por isso que vale a pena. É uma coisa voltada para arquitetos, é um projeto, é um livro feito para arquitetos. Então, tipo, a metodologia, a linguagem não é tão complexa como a engenharia, que no caso eles estudam 5 anos para isso, então eles têm que entender. É mais focado com uma linguagem arquitetônica. É muito legal. Morte e Vida das Grandes Cidades é um clássico do urbanismo, que a gente focou em arquitetura, e a gente tem que falar de urbanismo, que é uma das partes do nosso curso. Basicamente 50% do curso seria urbanismo, não que seja assim, mas era para ser. E é uma coisa que vale muito a pena. A Jane Jacobs, ela não é arquiteta, ela não é urbanista, ela é jornalista, mas ela é uma mulher muito à frente do tempo dela, e ela era tipo, foda, assim, uma mulher fora da caixinha, e ela conta, tipo,
É uma crítica sobre o desenvolvimento da cidade, ou como que elas fazem para crescer, ou como que isso prejudica o meio ambiente e o mundo em geral, populações, enfim. É um livro que vale muito a pena. Ele é pequenininho, vale muito a pena, vale muito a pena. E para urbanismo tem que ler. Todo seu professor de urbanismo vai falar para você Morte e Vidas das Grandes Cidades e John Gell, que é o último desse negócio. Mas, enfim. História da Arquitetura, de Jonathan Glaze. Não tem muito o que falar. É a história da arquitetura, desde os tempos modernos, desde os tempos pré-históricos e coisas do tipo, até acho que é o modernismo, que é na época de 900, 950, alguma coisa do tipo. Não tem muito o que falar. Meu livro, dentro desse, é um dos meus favoritos, porque conta a história de história e é a área que eu gosto. E é muito bom. O livro tem bastante ilustração não, tem bastante foto, a qualidade dele é muito boa. É um livro um pouco caro, mas vale a pena, do meu ponto de vista. Cidade para Pessoas é quase a mesma pegada que Morte e Vida das Grandes Cidades, é voltada para o urbanismo também, e só que a diferença, o Jangel era arquiteto. Ele fez alguma coisa famosa aqui no Brasil, eu só não lembro qual edificação que foi. Não sei se foi uma edificação ou foi um bairro, ou, enfim, foi alguma coisa que teve aqui em São Paulo, muito boa, não muito boa, na verdade, teve bastante polêmica, mas é um nome bem famoso dentro do urbanismo, dentro da arquitetura mundial. Recomendação: os livros são muito caros, todos esses livros são caros. Se vocês forem comprar novos, eu recomendo o seguinte: todo ano tem a feira da USP ou a feira da Unesp ou alguma feira acadêmica de universidades federais, públicas e coisas do gênero. Isso no quesito São Paulo, viu, gente? Nos últimos 2 anos teve, só que foi online, então beleza, todo mundo conseguia comprar. Mas normalmente, quando é presencialmente, essas empresas, no caso, a grande maioria é a GG ou outras empresas de editora de livros, eles vão nesse evento e os livros são tipo 60% do preço, todos fechados, lacrados, novinhos. Aí é um evento muito grande que tem dentro da USP aqui em São Paulo. Geralmente eu compro meus livros lá, eu faço minha lista anual e no final do ano, que é em novembro, eu vou lá e taco 300 conto e compro uns 15 livros. Vale muito a pena, quem é de São Paulo. Quem não é, paciência, me desculpa, compra usado ou não compra, faz daquele método não tão... Enfim, não vou falar sobre isso, mas vale muito a pena, gente. Livro é conhecimento e tem que investir em vocês. Quanto mais vocês conseguirem ler, é melhor, porque tipo a gente tem... Não sei se todo mundo vem direto da faculdade, do colégio para a faculdade, e como eu sou relativamente um pouco dessa geração também, eu tenho 24, eu peguei bastante o tempo de que a gente tinha muito mastigado. E na faculdade não é assim, não é os professores que vão e dão na nossa mão. Algumas vezes acontece, mas não é normal. É normal eles falam, senhores, você tem que fazer isso aqui. Aí você fala, professor, como eu faço? Ele fala, se vira, tem na internet. E você vai atrás. Tem tal livro, você vai atrás. E a metodologia de livros é basicamente isso. Eu acho que vale muito a pena. Eu falei, eu não sei se a Fê vai conseguir falar, porque quem separou esses livros foi o Thiago. Não sei se você tem conhecimento sobre algum. Alguns eu tenho. A Fê quer falar Sim. alguma coisa, eu acho que ela tá com a mão levantada. Oh, meu Deus. Não, Pode falar. então, eu só queria falar que para quem tem o Life, no sala de aula virtual, se for no menu, tem a biblioteca online, que tem muita Excelente. coisa grátis pra E gente. tem várias Excelente. bibliotecas. Gente, utilizem da busca ativa, lá eles dão dicas e tem os livros Sim, lá, é bem bom a busca ativa das matérias. é verdade. Exato, tem bastante coisa lá, só pesquisar e tal, que é tudo grátis. É que eu me empolgo com o livro, eu me empolgo, gente. Mas realmente, usem tudo que vocês conseguem usar assim, a baixo custo, que vale muito a pena. Tá com o pau aí, Fê. Se você quiser alguma coisa, eu lembro de alguma coisa que o Tio comentou, eu comento por cima. Ah, ok. Então, não fui eu que separei esses livros. Eu tenho até uns dois que eu queria falar depois, mas eles são livros bem conhecidos, assim, no meio, né, do design. Então, eu conheço todos eles. Não li todos eles, mas conheço, assim, mais ou menos. A História da Arte, do Gombrich, esse foi o primeiro livro, eu acho, que eu tive contato. Ele é maravilhoso, assim, eu recomendo muito. Eu me interesso muito por essa parte, né, da história da arte e tal. Eu acho que esse tipo de informação complementa muito na hora de você fazer as suas criações, né? Esse livro, ele é bem, bem grande, assim. Na biblioteca
da minha faculdade tinha vários exemplares dele, porque ele era usado como base, né, nas aulas de História da Arte. Mas é meio difícil levar ele para casa, porque ele é assim, né? Ele deve ter mais ou menos um estilo. Ele é É, muito. A qualidade dele é excelente. ele é muito bom. Ele é bem completo, assim, pelos livros de História da Arte que eu tenho conhecimento. Ele fala muito do contexto cultural e histórico, assim, como você. Ele te dá meios para interpretar as artes, né? Para interpretar qualquer obra artística, tanto pintura, até um pouco de arquitetura, se eu não me engano. Tem. Eu comprei por causa disso. E então, assim, recomendo bastante a leitura desse livro. Pelo Ele menos deve ter. algumas partes, gente. Porque, assim, às vezes a gente não vai ler o livro todo. A gente começa pelas partes que mais interessam e depois você acaba lendo o livro todo. Mas não, assim, acho que às vezes a gente se estressa muito em ler tudo, assim, nossa, tem que ler um monte de coisa, mas vamos com calma. É, o Psicologia das Cores é um livro assim bem falado no design. Ele é muito, assim, ele é muito importante. Ele relata um estudo de como as cores afetam as pessoas, né? Sentimentos e sensações elas causam nas pessoas, não só de forma isolada, mas combinadas. Então, é bem legal na hora de você criar um projeto. Esse livro te dá uma base bem legal. Ele fala também algumas curiosidades, tipo, as cores tipo, o azul é a cor que mais, é, que as pessoas mais gostam, né? Eles têm um gráfico, assim, que mostra as cores que as pessoas mais gostam, esse tipo de curiosidade. E não fala sobre a famosa teoria das cores, né? Questão de cores complementares, tríade e tal, mas tem outras coisas bem importantes sobre cor. É, Esse livro do Bruno Munari, Das Coisas Nascem Coisas, fala muito sobre como a criatividade não é algo que vem do nada, né, uma coisa instantânea. Ele fala muito de metodologia, né? O Bruno Munari tem uma metodologia criada por ele. Ele fala de como você identificar um problema e ir trabalhando para chegar na solução dele, então, em dividir por etapas e tal. Fala sobre muitas coisas, mas um dos pontos principais do livro é esse. Que mais? O Pensar com Tipos, da Ellen Lupton, para mim, assim, é uma bíblia da tipografia. Esse é um livro bem interessante, assim, ele é bem completo, ele fala tanto de questões históricas, né, do contexto histórico de cada tipografia, mas também de algumas questões técnicas, né, nomenclaturas que são usadas no meio da tipografia, e tem umas dicas práticas também. Aí, o da sintaxe da linguagem visual, é, eu lembro bem pouco dele, mas a sintaxe é uma coisa bem importante para o design, porque fala sobre os elementos que compõem as peças visuais e como utilizar eles para passar uma mensagem de forma mais assertiva. Então, sim, a sintaxe é muito importante. E indicações minhas, né, que não estão aí, mas que eu acho que fizeram muita diferença na minha jornada acadêmica. O livro, eu vou escrever no chat, o livro da Ana Verônica Pasmino, Como se Cria, que é um livro assim que tem vários métodos para você desenvolver seus projetos, métodos criativos mesmo, para você ter ideias, também métodos para conseguir escolher qual é o melhor das ideias que você teve, né? Coisas que o pessoal do design vai ver bastante assim ao longo do curso. Então é um livro que me ajudou muito. E outro livro que eu gosto bastante é Edição e Design, do Jan V. White. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, eu vou escrever aqui no chat. É mais voltado para o design editorial, mas é muito, muito interessante. Fala sobre como posicionar os elementos numa página e como fazer
o público se interessar por aquilo que está ali, né? Estratégias para que alguém, quando, por exemplo, esteja folheando uma revista, a pessoa pare para olhar aquela página. Então, assim, principalmente, acho que esse livro é ainda mais importante hoje que o editorial está ficando um pouco esquecido, né? E tem muitas ilustrações assim bem simples que conseguem exemplificar bem as ideias do autor. É um livro assim que eu gosto bastante. E eu acho Gente, que é isso que eu tenho pra falar. uma Ah, eles são coisa. muito caros? Perguntaram no chat. É, assim, eu não leio o preço de todos, tá? O das coisas, né, assim, coisas tinha na biblioteca da minha faculdade, então eu nem vi o preço. Pensar com tipos é bem carinho, assim, e ele é um pouco difícil de achar. É, Psicologia das Cores é a mesma coisa. E a História da Arte, acho que o Guilherme consegue dizer. Por ser um livro tão completo e tão extenso, eu acho que ele é bem carinho, né? Acho que eu tinha pagado 120 nele. Então, é meio difícil essa questão dos livros nessa área, porque eu não sei, eles são bem caros mesmo. Mas alguns, eu acho que esse aí, a sintaxe, né? Sintaxe da linguagem visual, ele tem, né, na biblioteca virtual. Acho que foi por Meu lá que Deus, dei uma lida acho que- nele. Enfim, Mas é um pouco difícil. gente, o que eu falei, eu sempre falo quando a gente dá essa instrução, que muitas vezes os livros de arquitetura, o designer não consegue aproveitar. Mas os livros de designer, os arquitetos conseguem. Tipo, a gente vai usar bastante diagramação, essa fontes e coisas do tipo, como pensar, cara, é muito bom, então vale muito o conhecimento. Psicologia das cores é muito, muito. Tem muita coisa que vale muito a pena para os arquitetos Sim. de plantão. Aprendam com os designers de criatividade, que vai ser muito diferencial. Talvez não no começo, nos seus quatro primeiros semestres, você vai lá, cursos diferentes. Mas vai chegar lá no nono, no oitavo, você vai ver que a representação gráfica de como você faz alguma coisa é totalmente rouba a cena no projeto em geral. É, Não tem que focar só no mínimo. Faz um pouco, expande os seus horizontes, digamos assim. e só para dar uma completadinha, vale falar que muita gente fica, mas eu não sou criativa, eu não tenho criatividade. Criatividade é uma coisa que a gente consegue desenvolver. Quanto mais você alimenta o seu cérebro com coisas, com novas coisas, você vai desenvolver melhor essa criatividade, você vai ter um repertório. Então, assim, é muito válido. Gente, leiam sempre. E na Sim, questão do realmente. design, a gente tem muito apoio, eu não sei a arquitetura, mas a gente tem muito apoio da metodologia, né? Como eu falei do Bruno Munari, que tem a metodologia dele, né? Que é um passo a passo que você vai seguir para concluir o seu projeto ali. E, por exemplo, a Ana Pasmino também, no Como Se Cria, fala vários métodos para você desenvolver sua criatividade. Então, existem muitos métodos, assim. E então, essa questão da criatividade ela pode ser perfeitamente resolvida. Beleza. Ó, gente, eu deixei aqui os referências para moda, se alguém quiser tirar print ou algo do gênero, enfim, fica aí, a gente vai passar para a próxima aqui só para desencargo de consciência. Uma frasezinha que o pessoal tinha colocado que basicamente diz: expanda suas referências e você expandirá sua vida imediatamente. Não sei por que colocar essas frases nesse negócio aí, era só para dar uma brincadeira interna Frases de efeito. dos antigos. Eram as frases de efeitos que a gente tinha. Enfim, uma coisa que já foi. Agora a gente vai para as web referências. Vou tentar ser um pouco mais rápido nisso, para a gente liberar o link para vocês. A gente já passou um pouquinho do tempo. E basicamente, vamos lá. Começando com meu computador, minha internet, na verdade. O computador é bom. A internet demora um pouco. As web referências, que no caso é o Pinterest, é um pouco polêmico, porque tem professor que gosta muito de passar, tipo, para você procurar referências no Pinterest. Tem professor que não gosta. Então, eu não sei. Eu particularmente gosto. Diagramação de prancha é uma coisa que é bom. A gente tem que ter um certo limite do que procurar e como procurar, mas eu acho que vale muito a pena o Pinterest. Não sei se vocês já tiveram experiência, se os professores já falaram sobre o Pinterest para vocês. Tem alguma coisa, Fê? Alguma coisa, Estela? Tem alguma coisa, Rakaki? É, Não, nunca me falaram. assim, Quer específico dizer, do eu uso, mas Pinterest, não, mas eu acho que vale a gente colocar
Gente, definam um tempo para vocês procurar referências. Exatamente. Né? Porque senão, de repente, vocês estão aí 2, 3 horas olhando várias coisas, você já nem lembra o que você começou a fazer, fala, eu vou tirar meia hora para procurar referência para essa coisa específica. Porque vai surgindo tanta coisa, é tanta informação que a gente às vezes fica meio perdido. Você começa alguma coisa e depois você está em como criar um ornitorrinco, alguma coisa do gênero, Sim. e fica, tipo, porra. Eu faço exatamente o que a Estela disse. Eu fico de 15 minutos a 25, meia hora. Depende muito do quanto eu quero fazer. Mas eu estipulo um tempo e pego o máximo de referência que eu consigo na mesma linha de raciocínio e vou em frente. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o Pinterest? Super acessível, super tranquilo, bem didático, não tem muito segredo. Aí a gente vai para o próximo. Uma coisa Pode que eu falar. lembro é que em uma aula que eu tive, falaram bastante do... eu falo agora do Behance. Que também o povo usa bastante para inspiração, mas pode seguir aí. Tá, vamos pro Behance. O Behance é uma coisa muito mais focada no designer mesmo. Porra, depois que eu conheci o Behance, eu não tenho tanta familiaridade nele, mas eu acho muito incrível as peças gráficas que você encontra aqui para inspiração, é sensacional. As meninas podem falar mais por mim. Tipo, a arquitetura a gente até tem, que hoje em dia o Behance é como se fosse um grande portfólio, você encontra bastante material de bastante arquiteto, bastante artista, diversos nichos, digamos assim. Então, mas eu não tenho tanto conhecimento. Eu gosto muito do Behance. Eu não sei o que falar. Eu uso muito, assim, eu acho que para design gráfico e para embalagem também tem bastante coisa legal. E funciona bem como portfólio. Assim, dá para organizar as coisas direitinho. Se você souber fazer uma apresentação bacana, assim, fica uma coisa bem legal, assim, bem apresentável. E é isso, não pode entrar em depressão, viu, gente? Quando entra no Vai VA. complicando. Eu Tem acho muito gente bom. que é fora da realidade, que você fala, pô, um dia que eu chegar nisso aqui... Não, mas sério, Sim, pessoal, é muito bom. Eu acho muito bom para você conhecer artistas e, tipo... sim. Você Porque começa... Acompanhar querendo ou eles. não, todo mundo tem meio que o seu estilinho, né? Tipo, por mais que você ainda não tenha descoberto, você já vai, assim, você já consegue definir isso. Não o seu estilo, assim, mas você já consegue ter uma noção do que você gosta mais, seguindo as pessoas certas e tal. E é muito bom, assim, conhecer esses artistas, porque amplia, né, o seu repertório. É verdade. Uma coisa que a gente fala em arquitetura é o seguinte, a gente aprende... Tem um ditado que eu aprendi, que é não cria roda. Não cria roda, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, você não vai inventar alguma coisa totalmente do zero, do nada. Sempre você vai ter referências de obras que já existiram, só vai melhorar aquilo que pode ser melhorado. É muito difícil a gente inventar alguma coisa. Não que você não tenha que inventar e ser revolucionário, faça que você seja, mas não se cobre tanto a esse ponto. O próximo é o ArtStation. Eu também não tenho... Eu comecei a procurar depois também das últimas instruções que a gente deu. É uma coisa totalmente voltada à ilustração, então não é muito design, arquitetura. Você não vai conseguir aproveitar tanto daqui, a não ser que você goste. Vou falar um nicho que eu acho que vale muito a pena. Tem designer de games, obviamente, Posso e falar a aí? arquitetura tem bastante o desenvolvimento tipo de cenário. Cara, e dá para você pegar bastante coisa aqui, se você é um gamer e arquiteto, às vezes casa. É um nicho muito difícil, mas é um nicho muito interessante. Vale a pena. Como eu disse no começo da aula, vocês vão achar o nicho de vocês ao decorrer dos seus 5, 4, 3 anos da faculdade. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse? Eu não sei se o pessoal conhece. Então, eu me interesso muito por essa parte do concept art, tá escrito ali, ilustração e concept art. E assim, para quem gosta dessa área, é o lugar ideal, assim. Também, não chorem. Tem muita gente, assim, incrível no ArtStation, então é um lugar bem legal para construir repertório, assim, para se inspirar. E é isso, mas realmente é o pessoal que gosta mais da parte dos games, assim, mas eu indico bastante. Porra, vale muito a pena. Ó, o próximo aqui é o Google Fonts. Entre os livros que a gente indicou lá, a Fê comentou alguma coisa referente como que é a fonte? Como que é uma expressão? Tipografia?
Tipografia, exatamente. A tipografia faz tanta diferença num projeto, tanta diferença na imagem, como você vê a foto, como você vê a propaganda em si, que pô, você tem que saber ler isso. E o Google Fonts é um lugar onde você acha tudo isso de graça, porque muitas vezes você vai usufruir de alguma coisa que não é de graça. E sei lá, vai se você fica muito bom no que você faz, você está usando uma fonte paga, que você, no caso, não pagou e alguém vai e te processa. Muito difícil acontecer, mas pode. Uhum. Vale muito a Sim. pena conhecer o Google Fonts. Tem outros sites, mas o Google Fonts, no nosso caso, acho que é o mais amplo assim que a gente consegue falar para vocês. Quer falar É, alguma coisa, Fê? tem umas fontes muito boas lá. É, Assim, famílias completas, assim. É, é um site bem famílias, muito no caso, legal. é É não quando só a a fonte. fonte. É, a fonte vai ficando mais grossa, mais fina, assim, né? É, As diversos famílias. usos dessa Sendo fonte. bem. Falando assim, né? Bem, Esqueci o bem, termo. bem, bem Simplificando bem. leigo. Bem leigo, bem leigo. É, Ó, aí a gente tem o Pixabay. Isso é muito interessante, cara. Você encontra muita imagem aqui, porque não compensa procurar no Google. Tu vai achar umas imagens toda cagada, de baixa qualidade. E é o que eu falei exatamente no Google Fonts. Às vezes a imagem é paga, porque tem bastante disso. A gente não usa. O brasileiro, em geral, não tem o costume de entender essas. Não entender, muito pelo contrário. A gente entende, mas a gente tem muito costume de. Ah, tá lá, a gente usa. de E muitas vezes lá ignorar. fora não é assim, porque cada fotografia ela é tirada por alguém e muitas Sim, vezes esse alguém trabalha só com isso e ele precisa ter o dinheiro, sim. a volta financeira disso. Então, Gente, aqui são imagens de qualidade excelentes, só de graça também, mesmo quesito. Vocês vão parar de é, procurar no Google? Não vão parar de procurar no Google. Eu tenho certeza que vocês não vão usar o Pixabay assim de cara. Mas a partir do momento que você começa a usar isso aqui, muda. Tipo, assim, no meu ponto de vista. E tem diversas coisas, né? Não é só foto, não. as, as leis de direitos autorais, assim, no Brasil, elas são bem complicadas. E, e tem umas coisas que você nem imagina. Então, tentem sempre fazer as coisas direitinho. Procurem ler essa questão aí de direitos autorais, porque é sério. É bem difícil, igual o Guilherme falou, mas pode acontecer. E, E o Pixabay é muito gente, bom porque não tem que dar atribuição nas imagens, né? Muitas vezes você pega uma imagem num banco de fotos gratuitas, mas você precisa dar créditos para quem produziu aquela imagem. E no Pixabay isso não acontece. é exatamente isso. Por último, e não menos importante, eu deixei aqui focado. Esses foram muito. Eram um pouco amplos, mas eram mais para designer. Os últimos dois são focados totalmente para arquitetura. Designer, se vocês quiserem se aventurar também, não tem problema. Mas é o Artdale, que basicamente é uma rede social, em aspas, digamos assim, jornalística, voltadas para arquitetura. Tipo, todo dia ele é um site muito grande, na verdade, internacional. Todo dia ele tem projetos e projetos e matérias. Tem artigos acadêmicos, se eu não me engano, em algum lugar por aí, mas ele tem. E ele vale muito a pena você estudante de arquitetura, começar a olhar todo dia, ter esse hábito. É igual quando você cresce, você começa a ver jornal. Aqui vai ser a mesma coisa, é o jornal da arquitetura. Todo dia lá tem coisas que vão te somar de 0 a 100 muito fácil. Eu recomendo, muito simples. Você vai, faz o seu login normal com o Facebook, com o Google, e todo dia ele te manda notificação. Pô, às vezes tu tá lá fazendo um projeto, tu não consegue pensar. Aí tu vai, tá na sua caixa de e-mail, tá lá, ó, 4 novos projetos foram distribuídos no Artdale. Aí você dá uma olhada e fala, pô, é exatamente isso que eu queria. E é muito projeto diversificado, é muita qualidade, tem diversas fotos dos projetos, o projeto em geral, vale muito a pena. Por fim, não menos importante, o Vitruvius, que ele é um pouquinho mais acadêmico, digamos assim, não digo acadêmico, ele é um pouquinho uma linguagem um pouco mais séria. Ele é voltado mais para artigos em geral, não que tem outras coisas, tem quesitos históricos também, mas vale muito a pena o Vitruvius, que você encontra muito material didático nele voltado para a arquitetura. Vitruvius é aquele cara lá do Da Vinci, enfim, não vou entrar nesse quesito. E, gente, basicamente as web referências morreram aqui, tanto para designer quanto para arquitetura. Fica a recomendação do Artdale e do Vitruvius para a galera de arquitetura. Moda, infelizmente, a gente não consegue falar sobre tanto, a gente não tem tanto conhecimento, não que a gente não tenha, mas não vamos se aventurar no quesito. Tem uma coisa interessante que é o patrimônio restauro, tem curso também, se eu não me engano, de restauro.
Não sei se vai ter alguém aí, mas o Vitruvius vale muito a pena, porque tem bastante coisa de restauro nele. Gente, a gente vai disponibilizar o link para vocês, para fazer a inscrição. A gente já passou um pouquinho do tempo, referente à instrução que a gente ia dar mais ou menos de 1 hora. A gente demorou 15 para começar, então já atrasou 15 minutinhos. A gente vai jogar no grupo e o próximo link, que basicamente é as dúvidas. Agora, aqui é o momento que a gente fala das instruções, a gente fala das referências, a gente fala de tudo que vocês querem saber, ou do Arquitando, ou do curso, ou das unidades, tudo que vocês precisarem, a gente está aqui. Podem mandar no grupo, podem falar por áudio, fica a critério de vocês. Fê, se apresenta para eles, a Aracaki, que ela não se apresentou no começo. Verdade, verdade. Então, gente, eu sou a Fernanda Aracaki, né? Já falando desde o início aí. Eu tô com 17 anos, que eu vim direto da escola, tô indo para o segundo semestre agora, de design, e eu tô fazendo no mesmo campus da Fê, que é na São Judas Unimonte. E, eu caí aqui, então eu não vou lembrar quem é que perguntou, mas alguém tinha perguntado de algumas matérias que eu tinha falado, enfim, acho que 3 que eu tive no semestre passado. Eu posso dar um breve resumo, assim, dessas 3 matérias, que era expressão visual, metodologia de projeto e vida e carreira. Expressão visual rapidinho, só te cortar. Gente, já coloquei o link ali do Forms no chat, tá? Preencham direitinho com todos os dados de você direitinho para gerar o certificado depois, tá? E só mencionando aqui, o Arcdaily, ele tem página no Instagram também, tá, gente? Se alguém se interessar, Instagram todo mundo usa todo dia praticamente. Eles têm a paginazinha deles lá no Instagram. Desculpa, Fê. Instagram, Não, imagina. Então, a expressão visual é basicamente desenho livre. Então, a gente trabalhou com... Assim, a gente aprende nessa UC várias técnicas de desenho. E aí tem a parte que a gente faz em preto e branco e tem a parte que começa com as cores. E assim, em relação a material, eles nunca vão pedir assim para você comprar, tipo, nossa, você precisa de todas essas técnicas e tal. Mas, assim, primeiro que é muito caro, segundo que é muito difícil você aprender, assim, na prática, todas as técnicas em um semestre. Então, eles sempre, assim, pelo menos comigo foi assim, eles vão falar para você escolher uma das técnicas, tipo, eles vão apresentar para vocês todas as técnicas, e aí você vai escolher uma em preto e branco e uma colorida. E aí você pode escolher, tipo, grafite, aquarela, enfim. E aí você vai trabalhar com isso e eles vão te ensinar, enfim, técnicas no geral, eles vão dar exemplos e tal. Em metodologia de projeto, não tem muito o que falar, você realmente vai aprender, assim, pelo menos comigo, você vai aprender o básico sobre algumas metodologias e uma principal que comigo foi design thinking, sei lá. E aí você vai fazer um projeto em cima dele, que eu particularmente achei bem legal. E aí você vai conhecer todas as etapas e tal, e a importância disso no design, e aí já entra o processo criativo, um monte de coisa. E em vida e carreira, uma UC que a gente só tem no primeiro semestre, não sei se pode fazer em outro, mas comigo foi só no primeiro, e que vai fazer basicamente esse link entre a faculdade, enfim, essa vida universitária, e a carreira, e aí apresenta, assim, a parte, porque o Life também tem uma parte de carreira, e aí fala sobre currículo, entrevista e tal, mas no geral é isso, e é bem, assim, eu não vou falar que é bem tranquilo, mas é da hora, é da hora. Eu não sei, foi o João Vitor que perguntou, eu não sei se ele é do design, se ele é da arquitetura, mas difere um pouco, um tanto bom, as matérias, né? As UCs. A minha metodologia de projeto, que foi uma das UCs que eu fiz semestre passado, a gente construiu um projeto do zero. A gente entregou um prédio, a gente foi em dupla, mas a gente entregou um prédio como primeiro projeto do primeiro semestre da faculdade. Assim, pelo menos o que o meu professor avaliou mais foi a solução projetual que a gente encontrou, porque a gente teve que escolher...
Acho que foi. Ou fui eu? Oi? Não. Quem travou, gente? Socorro. O quê? Não Para mim, entendi. Guilherme tá travado. Acho que foi o Ah, Guilherme. sim. Ah, tá. É. Porque agora eu fiquei perdido se era eu que tinha travado. E a gente escolheu um terreno na cidade, a gente foi vendo as metodologias de projeto, e o nosso projeto final foi entregar esse prédio, digamos assim. Mas como a gente fez desenho técnico junto, que é o meio de representação, que é o desenho técnico e os softwares, AutoCAD, SketchUp, a gente uniu essas duas matérias, essas duas UCs, perdão. Então, teve essa parte técnica, mas o professor de metodologia de projeto, ele foca muito mais na sua solução projetual dentro daquele ambiente que você vai escolher, como que você vai desenvolver a sua solução ali. E eu acho que foi isso. Expressão visual na arquitetura eu vou fazer esse semestre ainda, então eu não posso ajudar, né? Mas a metodologia de projeto mais ou menos foi isso. Fê, foca. Gente, eu caí aqui e tinha uma pergunta. Eu não sei de quem que era, só que Eu queria falar da pergunta que a Giovana fez. acho que é isso mesmo. O que é a pergunta? A Giovana perguntou: eu sempre ouvi que não precisa saber desenhar para fazer design, mas você acha que dá para acompanhar bem o primeiro período sabendo desenhar nada? Já me fizeram essa pergunta antes. Assim, eu não sei se eu tenho muita propriedade para dizer porque eu desenho, mas logo no começo, assim, pelo menos comigo, acho que com a Fernanda também, né, com essa questão de UCs e tal, a gente tem aulas de desenho, né? Então, mesmo que você esteja crua no desenho, alguma coisa você vai acabar aprendendo, né? Nem, assim, o desenho ajuda muito na hora de você fazer um projeto, porque você consegue passar melhor a sua ideia, né, para o papel ou para a tela do computador, que seja, para todo mundo conseguir visualizar a sua ideia, né? Mas geralmente o que aconteceu comigo, muitas colegas minhas não sabiam desenhar assim, né? Incrivelmente, elas aprenderam um pouco, né, na faculdade, mas como nós fazíamos muitas coisas em grupo, né? Então, alguém sabia desenhar, geralmente era eu, então eu fazia os desenhos mais acabados, assim, mais polidos, assim, apresentáveis, né? Mas elas faziam os rascunhos, porque na hora que a gente faz, a gente tem ideias, a gente acaba rascunhando mesmo. Mas o mais importante, né, nessa hora, assim, de criar, é que dê para entender mais ou menos o que você está querendo dizer. Não precisa ser, nossa, o Picasso, saber tudo. Mas na hora de apresentar, aí já pega um pouco essa questão do desenho. Você tem como apresentar os seus projetos também no 3D, se você gostar, mas dá para seguir o curso, mas na questão de apresentação, talvez você sinta falta. A minha experiência voltada para a arquitetura, vou fazer um breve comentário. Por exemplo, vamos falar do Oscar Niemeyer, que é um dos maiores arquitetos do mundo, o número 1 do Brasil, digamos assim, né? Quesito representatividade. Você vê os croquis dele, croquis são sketches, digamos assim, né? Tipo desenhos rabiscados. Os croquis dele são relativamente ridículos, são linhas tortas que expressam uma ideia que, se fosse qualquer outra pessoa fora dele, não entenderiam nada. É um pouco complicado isso, porque o cara é um gênio, assim, e é muito difícil falar da linguagem dele, não é isso que eu quero dizer. Mas você necessariamente não precisa saber fazer alguma coisa para você ser um bom profissional nisso. No caso, o desenho. Tudo bem que ajuda e te dá um diferencial. Você vai perceber que, por exemplo, você esboçar a sua ideia num rabisco de papel de pão totalmente fora de contexto, torto, alguma coisa do gênero, beleza, tem que vai, porque você vai passar para o software. Em quesito de arquitetura, eu estou falando. Você vai passar para o software, pode passar para o 3D. Então, você não carece de saber ser um excepcional desenhista, um excepcional artista. Antigamente, que não tinha essas coisas, não que fosse necessário, mas precisava. Hoje em dia, não tem tanta demanda. Porém, é um diferencial. Você enxerga
as coisas de outra forma. Você visualiza muito mais rápido, você consegue desenvolver o projeto muito mais bem feito. Como a Estela disse algum decorrer da instrução, é uma coisa que você não precisa nascer sabendo. A criatividade ela fora com o tempo, e a mesma coisa com o desenho. Quanto mais você desenha, melhor você fica. Isso é memória muscular, não tem tanto segredo nisso, na minha experiência. Mas eu acho que vale a pena você saber desenhar. Ponto. Fê, Pode falar, conta aí a sua experiência, por favor. Então, eu posso falar bem disso, porque semestre passado eu estava surtando, aí eu chamei a Fê, eu falei, meu Deus, me ajuda, o que eu faço? Né? Querendo trancar a faculdade já. Mas assim, gente, assim, você não precisa, tipo, você não precisa chegar na faculdade, nossa, eu sou Picasso, não precisa disso. Até porque você vai. Primeiro que desenho é prática, então se você realmente gosta, você vai treinando e, tipo, você aprende, depois que descobre o seu estilo, tudo assim, só Sim. sucesso. Agora, assim, não saber desenhar foi uma questão para mim no primeiro semestre, porque, principalmente a expressão visual, que teve muito desenho, mas você não precisa entregar, nossa, obra de arte. Você entrega assim, você sabe, tipo, consigo fazer isso. Você vai lá e você entrega. Até porque em design você não vai precisar trabalhar necessariamente com desenho. Tem milhares de áreas, assim, coisas para você fazer dentro do design que não seja desenho. Mas, assim, é o que a Fê falou, que eu concordo bastante. Você vai ficar meio que refém, assim, de ter uma pessoa que desenhe no seu grupo, porque ao decorrer da faculdade você vai precisar disso. Mas, assim, futuramente, tal, você pode trabalhar com qualquer outra coisa. Mas calma, assim, tá tudo tranquilo, ninguém precisa entregar uma obra de arte, assim. Todo mundo vai entender se você não souber desenhar também. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo E tá na tudo bem. paz. Vai. Dá para levar, Sim, dá pra levar. dá pra levar O Caco suave. disse, foi uma coisa que eu falei no meio da instrução. A arquitetura não é só projeto e design não é só desenho. Tem diversos nichos dentro dessas duas graduações que você vai aflorar bastante ao decorrer do processo. Fica tranquilo. Mesmo que Inclusive, você goste de desenho, tipo, não é o único caminho. Ou pode ser o caminho que você escolha. Eu tô querendo falar. Poxa, eu vou começar a falar, ele vai. Pera. Oi. O Igor, alguém vai falar mais uma coisa sobre, Eu vou. sobre esse assunto? Pode falar. É sobre esse, mas não é sobre esse. Como a Fê mencionou, gente, se preparem, porque trabalho em grupo é a rodo, tá? Se E a faculdade toda. É a faculdade toda, trabalho em tudo, já Sim. Coloquem isso dentro de vocês, porque trabalho em grupo é o tempo inteiro. E é muito importante você saber lidar com grupo, porque dependendo da área do design, você vai trabalhar com equipes, e é muito importante você saber lidar com pessoas, e o design é muito interdisciplinar, e você vai dar, às vezes, com gente que nem é do design, é de outras coisas. Então, é importante você saber trabalhar em grupo. Uma coisa que eu acho muito importante é porque, assim, eu tive a sorte, porque é muito difícil a gente fazer amizade no EAD, né? A gente já sabe disso, que entrou agora. Não sei. Mas eu tive uma sorte de, tipo, entrar, assim, na minha sala, fazer um grupo muito bom e, tipo, que deu super certo. Mas, por exemplo, em outra matéria, que era que era vida e carreira, que é com todo mundo, tipo, gente do país todo, não necessariamente do seu campus, eu falei, vou fazer um grupo diferente, vou entrar com umas pessoas assim de longe, que eu não conheço assim ninguém e tal. Aí eu entrei e tipo, eu já estava ciente que podia não ser, nossa, que grupo bom, não sei o quê. Mas eu acho que tudo é uma experiência, sabe? Então, mesmo que não dê certo, que você só se estresse com o grupo, vai valer a pena, porque na vida você vai ter que lidar com muita gente. Então, é só mais um aprendizado, sabe? Então, sempre, assim, na faculdade, uma coisa que eu aprendi, que eu escutei, né, numa palestra uma vez que eu achei muito importante, é que por mais que a gente, assim, não esteja tão acostumado, uma coisa que a gente tem que fazer é situações novas e sempre se sentir desconfortável. Porque, tipo, falar em público, fazer coisa nova, entrar em projetos grandes, você vai falar, nossa, tô apavorada, meu Deus. Mas, gente, tipo, se joga, você vai se sentir desconfortável várias vezes no dia, vai acontecer um monte de coisa, mas, assim, vai ser incrível, sabe? Faz tudo que estiver fazendo na faculdade, porque eu ia falar passa rápido, mas nem segundo semestre, não posso falar isso. Mas Mas é passa. isso, gente.
Só Ó, para eu vou... falar, eu conheci a minha dupla de faculdade pelo Arquitetando. A gente fez o semestre passado juntas, né? A gente participou, a gente se conheceu nos grupos do Arquitetando, migrou para grupo. Hoje em dia a gente é dupla, a gente se dá super bem. O Arquitetando salva geral até nesse sentido. Se inscreva no Arquitetano para vir para as festas fora estaduais, assim, tipo, precisa vir para São Paulo? Tem casa. Precisa para Minas? Tem casa. Precisa para o Sul? Tem casa. Vale muito a pena, gente. Se inscreva. Ó, vamos Verdade, eu falar o A acho. Igor. pergunta do Opa, Igor. deixa eu Você quer só falar alguma complementar coisa? mais um Pode negocinho. falar. Eu não sei se a gente já falou alguma vez, que não sei se a gente já explicou isso, mas o Arquitetando, vocês vão saber disso um pouquinho mais para frente, mas o Arquitetando ele é um projeto de extensão. Então, tipo, quando abrir as inscrições, quando todo mundo começar a falar, não sei o que, projeto de inscrição, projeto de extensão e tal, não sei o que vocês começarem a fazer Vocês as podem. inscrições, se vocês procurarem lá, vai estar lá como projeto acolher, não vai estar como arquitetando, Ou vai até estar lá como sala de projeto estar, acolher. né? Sala de É estar, verdade. Vai estar assim. Aí vocês podem, assim, né? Aí dependendo. A Não sei, gente é tipo, aqui vir legal. todo. A gente é falar legal. aqui igual nós. É. Aí todo mundo. Assim, quem estiver assistindo aqui provavelmente deve ser de arquitetura, algum design ou moda. Mas aí já vai entrar aqui para arquitetando, gente, só sucesso. E eu falo por mim, porque, assim, semestre passado eu estava assistindo, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, assim, que nem vocês. Então, gente, só vai, ninguém morde, juro para vocês. Então, tudo certo. Semestre passado eu assisti o Guilherme dar essa aula, hoje eu tô ajudando ele, olha, gente. É bem Eu legal. lembro dessa É aula bem também. legal. Ó, Agora gente, vou responder o o Igor aqui, Igor. porque a gente está... vamos lá. Para o pessoal de design de interiores, AutoCAD e SketchUp. Não entendi bem. AutoCAD, quando começaram a usar e quando usam? E usam os dois programas? Eu acho que aqui, acho não, né? Dentro das meninas e da minha pessoa, ninguém faz design de interiores. A gente tem bastante familiaridade na área. A gente tem não, assim, vocês são muito mais aprofundados, obviamente, mas a gente tem matéria de design. O AutoCAD, vou explicar brevemente, ele basicamente é uma prancheta virtual. A única função dele é essa. É como se você tivesse uma folha de sulfite infinita e você vai desenhando nela. Ela já é um pouco ultrapassada. Isso no Brasil a gente usa bastante, mas daqui uns 10 anos eu acho que não vai ser mais usual. Fora do Brasil ninguém mais usa o AutoCAD. Ele é uma coisa muito, muito, muito ultrapassada. Então, ou Revit, ou ArchiCAD, ou Sistema BIM. Vocês têm que procurar isso, vocês vão aprender mais um pouco sobre isso ao decorrer da faculdade. Mas, enfim, SketchUp até que usa bastante. Ela é uma coisa mais usual, ele é uma coisa muito mais didática, ele é um software muito mais tranquilo, ele não é BIM, dá para se adaptar e fazer alguma coisa parecida, mas ele é mais de modelagem 3D do que... Enfim, ele é muito didático, por isso que é bom usar. Agora, quando começam a usar? Eu não sei responder diretamente do seu curso, mas na minha experiência, eu comecei a usar softwares acho que no terceiro semestre. Com a Comecei no demanda de primeiro. EAD, com o avanço também, eu não sei de fato como que está hoje em dia. A Estela pode falar um pouco mais. Eu usei no Mas eu primeiro. comecei no... É bom, que eu vim de outra faculdade. Eu também já tive no lado de vocês aí, recebendo instruções do pessoal. Eu vim transferido, na minha universidade eu só aprendi no terceiro. Mas tem gente que eu acho relativamente bom. Eu não colocaria no primeiro, eu colocaria no segundo, porque a gente tem que ter desenho técnico para ter noção. Depois, desenho técnico na mão, a gente iria para o software, meu ponto de vista. Mas geralmente está sendo assim, tá? O pessoal está desde o primeiro semestre fazendo uso de softwares. Eu não sei se isso vale para todos, mas pelo menos para mim casou a UC ser tudo junto. A mesma UC teve as duas coisas. A gente tinha, né, sei lá, o que eu chamo de frente. A UC do software, o dia do software e o dia do desenho no papel. É Então, verdade, é pode que estar essa, junto. essa nova metodologia de unidade curricular, ela modificou bastante coisa do que a gente tinha como visão de faculdade, de aula. Então, é bom, não vou reclamar, não. Usam esses dois programas? Usa bastante, na verdade. Porra, eu uso até hoje o AutoCAD. Como eu disse, não é uma coisa que eu devia usar, mas por ele ser bem mais leve que o Revit, é bem mais usual. E usa sempre, cara. A partir do momento que você vai aprender a usar, você vai usar até o final da sua vida acadêmica e se você trabalhar com isso para a vida toda. Pelo menos o AutoCAD e o SketchUp, em quesito obras ali, em quesito design de interiores, obra de interiores, você vai usar para sempre, cara. Isso você pode ter certeza. Tem mais alguma coisa?
Eu ia Ó, falar gente, tem que bastante, só deixa eu, tem bastante gente perguntando, alguém é de USJT de alguma coisa, alguém é da UNA? Hoje, a gente vai disponibilizar um vídeo com umas instruções para vocês, como que eu posso dizer? Vocês vão ser direcionados para o próprio grupo do WhatsApp de vocês. Então, a partir de quando acabar aqui a instrução, a aula, a gente vai disponibilizar esse vídeo e vocês vão ser felizes com o pessoal do campus de vocês. Mas pode falar, Fê, por favor. Não, o que eu ia falar é que, assim, desde sempre, assim, né, já está entrando na faculdade, já começa a pesquisar e fuçar em programas que já te falaram que vão usar. Tipo assim, É. não necessariamente você, nossa, vou montar um projeto agora, sabe? Do nada, do zero, você não vai entender nada. Mas procura já saber sobre uns tutoriais básicos, uma coisa assim, porque é aquela coisa, eu sempre falei que dentro do design, a gente começa, tipo, para fazer um negócio, a gente demora, tipo, 3 horas. E aí, quando você tem mais conhecimento sobre programas e tal, você leva, tipo, 20 minutos. Então, assim, É quanto mais verdade. conhecimento você tiver desses programas e tal, a sua vida vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, já dá uma pesquisada, assim, assim, falando de Photoshop, no YouTube tem bastante coisa também. É. Então, vai fuçando, assim, que Hoje em dia, o já ajuda YouTube salva muito. muita coisa, acredite. Uhum. É, Ah, uma você mandou outra, um bagulho interessante. uma outra coisa que eu não sei se vale falar é nesse sistema de UCs, nem sempre você vai fazer aula só com quem é do seu semestre. Pode acontecer de você fazer aula com alguém que já está no terceiro semestre, no quarto semestre. Existem É verdade. algumas UCs que você vai fazer só com quem entrou com você nesse semestre, mas a grande maioria você vai fazer com gente de outros semestres. Verdade. Achei isso muito estranho quando eu entrei, porque eu falei, gente, não tem, tipo, uma sala, é meio que um grupinho de quem faz o mesmo C que você, entendeu? Mas por semestre. Aí, às vezes, segue com a mesma turma pro próximo semestre. Então, é E meio misturado, mas é bom. às vezes até ocorre, pelo menos o que eu presenciei esse semestre, de a turma ser dividida em duas, porque como eram duas frentes, né, falando de metodologia, de metodologia não, de meios de representação, que um dia era um professor, o outro dia era outro professor, eles dividem essa turma em duas e cada um tem uma aula num dia. Não necessariamente todo mundo vai ter aula no mesmo dia. Pode acontecer isso, de você estar conversando com uma pessoa que entrou com você, vocês estão fazendo a mesma matéria, mas vocês não estão com os mesmos professores. Porque vocês estão variando o dia da frente, digamos assim. E, gente, É, uma dica que eu não sei, acho que é meio geral, é que é um erro muito comum, mas quando a gente entra na faculdade, qualquer, assim, coisa que falarem no grupo, tipo, tal dia tem aula, tal dia não tem, qualquer coisa assim, liga na faculdade e confirma. Porque essas informações, gente, elas giram, tipo, muito rápido e às vezes veio de outra pessoa que faz outro curso que não faz nem sentido o negócio. Não se Então, assim, desesperem. qualquer não se coisa, qualquer desespere. erro, Procuram liga na fontes confiáveis. faculdade. Porque aí Exato, você vai chegar fontes na faculdade e vai falar, mas fulano confiáveis. disse que não tinha. Aí você vai falar, ei, o que tem a ver com fulano? Fonte, confia. Então, assim, É, procurem, As assim, vozes da minha saber. cabeça. fonte, Exato. Arial, Então, piada de design. porque Porque, gente, eu sei que acontecem uns errinhos assim, mas não se desesperem real, porque é uma coisa que a gente sabe que no final dá tudo certo, entendeu? De um jeito ou de outro, mas no final, assim, tudo se ajeita. Então, Mais ou tudo menos, né? tranquilo. Se ajeita, se ajeita. Gente, a gente passou um pouco de tempo aqui. Quem quiser sair, fica sinta à vontade. Muito obrigado pelo tempo aí que vocês dedicaram a gente. A gente vai continuar batendo um pouquinho de papo aqui, para quem quiser manter, mas já tomamos tempo demais. Quem quiser sair, fica à vontade. Então, continuando, gente, pode. Era só mesmo para. Deixa eu deixar aqui. Só para Gente, desinteresse consciente. só um pouquinho aqui rapidinho. O bate-papo, esse final, vale continuar gravando? Já posso encerrar a gravação? O que vocês acham? Vamos dar a despedida aqui. E, enfim, deixa só para o quesito YouTube, a gente deixa isso aqui. Gente, muito obrigado. Só, né, para deixar bonitinho aqui. Em Muito nome de toda a obrigada Arquitanda, pela as meninas presença. também vão se despedir. Eu quero agradecer o tempo e é isso aí. Vamos para a próxima. E bem-vindo ao semestre letivo, ao ano de vocês, à nova faculdade. E é isso.